Salmo 91. Vamos ler o verso 14, 15 e 16. A você que está de casa nos acompanhando mais uma vez, Deus continue lhe abençoando grandemente. Fique conosco durante esse tempo e continue orando e pedindo a Deus para que essa pandemia passe, para que juntos possamos estar aqui reunidos, adorando a Deus mais uma vez. Amém? Salmo 91, vamos ler o verso 14, 15 e 16. Salmo 91, verso 14, 15 e 16. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha. Deus, estamos na tua casa nessa noite. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê um espírito de entendimento nessa noite. Que fique, Senhor, claro diante de nós aquilo que a tua palavra quer nos ensinar nessa noite. Pedimos, Deus, que tome a direção desse culto e que faça, meu Pai, com que seja restaurada a tua igreja em um tempo breve. Não aceitamos, meu Pai, esse espírito de morte que tem ceifado tantas vidas. Não aceitamos, Senhor, esse espírito de enfermidade que tem assolado, Senhor, o mundo, meu Deus. A estrutura que detém o teu poder na terra, a estrutura que o Senhor deixou para representar o Senhor aqui na terra é a tua igreja. E nessa noite, em concordância com todos os irmãos que estão aqui presentes, porque aqui estamos reunidos nessa noite como igreja neste lugar. Nós tomamos posse da chave que o Senhor nos deu, e o Senhor disse, meu Pai, que o que fosse ligado na terra, seria ligado no céu. Meu Pai, te pedimos, Senhor, faça cessar essa pandemia, em nome de Jesus, que cesse, meu Pai, essa praga, meu Deus, sobre a face da terra. Mas não te pedimos, Senhor, apenas que tire, Senhor, isso do nosso meio, como que quebrante, meu Deus, o coração dessas pessoas, destrua, meu Pai, essa dureza, Senhor, que se encontra no coração de muitos, para que eles se arrependam e sejam salvos. Repreende, Senhor, toda a cegueira espiritual, faz com que essas pessoas possam reconhecer o Senhor, se arrependam e sejam salvas. É isso que nós te pedimos, nos dá essas almas, meu Pai, para que possamos apresentá-las diante de Ti, em nome de Jesus. Queridos, quando nós falamos do Salmo 91, talvez estejamos falando de um dos salmos mais conhecidos que se tem na Bíblia. Tem pessoas que estão em casa de noite, aí o gato da vizinha passa pelo muro, a luz projeta dentro de casa, ele vê uma sombra preta passando na parede, diz que é um fantasma, e aí abre a Bíblia no Salmo 91 e começa a ler o Salmo 91. Está dentro da igreja, manifesta um demônio aqui na frente, ele aí vai para o banheiro, pega a Bíblia e começa a recitar o Salmo 91. Está em casa de noite, tem um pesadelo, acorda, vai ler o Salmo 91. Como se o Salmo 91 fosse uma reza, fosse algumas palavras mágicas que eu recito, e quando eu recito isso, parece que o diabo tem medo de eu ler o Salmo 91. Deixa eu te contar uma coisa nessa noite. O diabo sabe o que está escrito no Salmo 91. Não precisa você ler para ele. Isso é forte. Porque no Salmo 91 não tem nenhum amuleto mágico aqui. O poder não está no Salmo 91. O poder está no nome de Jesus. O poder está em você entender o que são essas palavras. Porque nós estamos falando, queridos, agora em um tempo em que precisamos compreender algo sobre oração. E quando lemos esse texto, a conclusão do Salmo 91, se você observar, aonde nós entramos no verso 14, muda a narrativa, muda a perspectiva do que se está falando. Observe que
começa se falando sobre pessoas, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e começa a se falar sobre o Senhor. Ele o livrará, Ele o cobrirá, você não temerá. Parece que quem está escrevendo o Salmo é um interlocutor que está falando a respeito da pessoa e a respeito de Deus. Fala a respeito daquele que habita e fala sobre o que o Senhor fará em favor do que habita no seu esconderijo. Eu já entro nisso. Depois você vai ver no verso 9 uma recomendação, se você fizer do Altíssimo, e aí ele vai seguir, nós vamos ler isso daqui a pouco mais detalhada, e aí ele começa a falar sobre Deus, porque aos seus anjos ele fará, com a mão ele lhe segurará, você pisará. Só que quando chega agora no verso 14, a narrativa muda, a perspectiva de quem está falando nesse salmo muda. E se você lê esse negócio como se fosse uma reza, você nem entende o que você está lendo. Isso tinha antigamente, que o povo no interior nem tinha esse negócio de umas palavras mágicas que anotava num papel. E aí quando a pessoa estava com mau espírito, ia lá para poder alguém benzer, rezar. Irmão, presta atenção, irmãos. A gente precisa entrar em um nível de compreensão. Porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. A perspectiva do Salmo aqui muda. Não é mais o interlocutor que está dizendo, olha, Deus vai fazer se você fizer. Espera aí, irmãos, mudou aqui alguma coisa. A conclusão do Salmo começa agora Deus falando para você. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Agora aqui que vem a cereja do bolo da nossa pregação nessa noite. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade, eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra, e vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha. Irmãos, mudou alguma coisa aqui nesse salmo. Você tem que entender. Deus me deu uma palavra essa semana muito específica para uma pessoa. E ela se aplica perfeitamente àquilo que nós vamos ministrar aqui também nessa noite. Eu estava em casa e Deus me trouxe a lembrança de uma pessoa e uma palavra específica, e eu compartilhei com aquela pessoa aquilo que Deus me mostrou. Mas é oportuno eu compartilhar isso com a igreja, porque eu sei que se aplica muito ao que nós estamos falando nessa noite. É a respeito de expectativas. Observe, se eu lhe perguntasse nessa noite, eu vou subir para conseguir abranger o maior número de pessoas possíveis. Se você nessa noite descobrisse que você precisa urgentemente de R$1.000. Quantas pessoas você conhece que nessa noite você tem a expectativa que lhe emprestariam R$1.000? Não precisa me responder. Faça uma lista rápida na sua cabeça. Quantas pessoas você conhece? Mas assim, ó, não pensa no duvidoso, tá? Rapaz, eu não sei se aquela pessoa talvez me emprestasse. Não, esse daí descarte. Eu quero o que é certo. Quem é certo nessa noite, que se você precisasse de R$1.000 e procurasse essa pessoa, ela lhe daria? Se na sua cabeça você já não achou ninguém, depois me procura no gabinete para a gente conversar. Talvez você esteja com algum problema de relacionamento. Mas vamos melhorar, porque R$1.000 ainda está dentro de uma zona que pode ser aceitável para alguns e sem comprometer o orçamento. Agora, se você precisasse de R$5.000, a lista vai diminuindo, não vai? Quantas pessoas você teria certeza? Não estou falando de dúvida. Eu posso pedir a Nilson. Não sei nem se Nilson teria para me dar. Um exemplo, né? Eu estou dando um exemplo para você entender o seguinte: descarte essa. Eu não quero essa pessoa duvidosa. Eu quero a que você tem certeza. É certo que se eu for agora na casa dessa pessoa e pedir R$5.000, essa pessoa me daria.
E se eu aumentar para 10? Não vou passar de 10, prometo. Hein? Problema de relacionamento? Se você precisasse urgentemente, fosse uma questão de vida ou morte, de 10 mil reais agora, será que tem alguém que, se você pedisse agora, teria a capacidade de sacar 10 mil reais no banco e lhe dar agora? Dá vontade de pegar aqui o celular, né? E entregar alguém aqui para fazer uma ligação ao vivo. Eu vou mudar o exemplo porque quando a gente fala de dinheiro, às vezes dinheiro a gente acha que é o mais difícil, mas às vezes não é. Se você hoje não tivesse aonde morar, veja que agora não vai custar nada, mas você precisasse morar na casa de alguém, aonde você teria certeza que alguém lhe daria uma casa para morar? Você tem alguém que você poderia dizer, não, essa pessoa aqui eu tenho certeza. Agora, essa frase, para quem tem pai e mãe, é fácil. É ou não é? Eu tenho quase certeza que a maioria aqui, a primeira coisa que pensou foi a casa do pai e da mãe. Preste atenção, irmãos, que você vai ver que isso aqui vai fazer todo sentido para você. A primeira coisa que você pensou foi, pô, a casa de meu pai e de minha mãe, eu não preciso nem pedir, né? Já chego lá de gaiato com as coisas nas costas, já entro e digo, ó, estou por aqui. Se tirar seu pai e sua mãe, e parentes agora, irmão, primo, tia, vai dificultando, né, Colosso? Você quer ficar na mesma fase o tempo todo? Tirando agora qualquer pessoa que tem um vínculo de parentesco com você, quem lhe aceitaria com sua família inteira agora na casa dele? Claro. Você quer ficar também no nível raso, rapaz? Você fica um mês sem vir para a igreja, vem hoje, ainda está contestando o negócio? Rapaz, sangue de Jesus. Ele deu sorte que aquele BATV não está vendo mais na Piedade, que eu já pedi a Clécio para ir com cartaz com a foto dele, por quadro de desaparecidos. Como a mulher não está indo mais, né? Aí eu não mandei o cartaz dele. Eu brinco com o Joelis porque a gente tem essa liberdade para brincar com ele. Para ninguém ficar com medo aqui, né? Dizer, eu vou ficar sem vir para a igreja, o pastor vai vai botar minha foto no BATV. É brincadeira, meu irmão. Eu brinco assim com ele porque a gente tem essa intimidade para brincar. Irmãos, eu queria que você refletisse sobre isso, porque agora eu vou mudar o ângulo de tudo que eu perguntei. Se eu perguntasse isso a uma gama de todas as pessoas de Pau da Lima, agora a pergunta é a seguinte, será que alguém pensaria em você? Não, acho que você não entendeu, não. Eu vou melhorar para você entender. Será que se alguém estivesse procurando alguém que podia emprestar os 1.000 reais, ou os 5, ou os 10, ou a casa para morar, a pergunta é, será que alguém pensaria em você? Você entendeu? Conseguiu pegar a ideia? Eu pedi que você pensasse em alguém. Mas a pergunta é, se eu fizesse essa pergunta a uma gama maior de pessoas, será que alguém pensaria em você? Será que você é essa pessoa, que alguém tem essa confiança de que na hora que precisar de 1.000 reais pode contar com você? Será que você é essa pessoa que, se alguém tiver a expectativa de que não tem onde dormir nessa noite, a casa desabou, Deus é mais, mas que pode chegar com 3, 4 filhos e uma mulher na sua casa porque vai ser bem recebido? Irmão, por que eu estou falando isso? Preste atenção. E estamos dentro do Salmo 91, não saímos dele para nada. É porque nós criamos expectativas no nosso coração e somos rápidos, ligeiros em esperar que as pessoas façam algo por nós. Nós superestimamos a receptividade que as pessoas terão em relação a nós. Mas às vezes deixamos de avaliar que nós não nos importamos com a expectativa que as pessoas também criam a respeito de nós. Muita gente se frustra. Rapaz, eu me decepcionei uma vez, meu irmão, com um amigo meu. Por quê? Não, meu irmão, o cara ia para o trabalho, às vezes a marmita dele azedava, eu dividia a minha coxa de frango com ele, rapaz.
O cara ia comigo ali no buzu, se eu comprasse um acarajé, era o meu e um dele. Eu deixava de pedir o meu com camarão para comprar 2 ali liso, mas tinha que ser o meu e um dele. Quantas vezes esse homem sem transporte e eu pulava a catraca e dava meu cartão para ele passar, porque ele era mais fortinho que eu, não aguentava pular a catraca. Teve um dia, rapaz, que eu precisei aí de R$100 emprestado, pedi a ele, ele disse que não podia me emprestar. Miserável. Nunca mais paga um cachorro quente para ele. Irmãos, eu estou falando isso aqui, isso é uma realidade que você não tem ideia. Quando se está dentro de uma relação de trabalho, então, é o fim. Meu irmão, eu chegava no trabalho, era o primeiro a chegar, era o que mais fazia. Eu postei no grupo de louvor essa semana. Foi feita uma pesquisa. Aí perguntaram aos motoristas, quantos se achavam que estavam dirigindo acima da média, acima de 50%. Você acha que a forma que você dirige está acima da maioria, ou seja, está acima de 50%? 80%, quase 80% respondeu que estava. Espera aí, então tem alguma coisa errada. Se a média é 50%, como é que 80% acha que está acima dos 50%? Não tem alguma coisa errada nessa conta que não fez? Nós superestimamos a nós mesmos. Nós achamos que as pessoas têm que nos considerar bem. Achamos que as pessoas têm que reconhecer tudo que a gente faz. Só que às vezes não estamos nos preocupando que nós não estamos reconhecendo aquilo que as pessoas fazem. Olha a ideia do trabalho que eu falei, você é um bom funcionário, você acha que chegou lá, que seu patrão tinha que fazer que acontecer, mas o seu patrão também acha que ele é um bom patrão, porque ele não atrasa seu salário, porque ele lhe paga suas férias, ele recolhe seu fundo de garantia, ele faz tudo certinho, então para ele já fez tudo corretamente. Porque na cabeça dele tem gente por aí que enrola o funcionário. Tem gente por aí que não deposita o FGTS. Tem gente por aí que trata mal o funcionário. Então ele não lhe trata mal, paga tudo seu em dias. Para ele é um excelente patrão. Mas para você, ele ainda não está fazendo mais do que a obrigação dele. Para ele também, você fazer o seu trabalho, não está fazendo mais do que obrigação. Mas sempre estamos na expectativa de sermos mais reconhecidos do que o que temos a reconhecer. Sabe onde é que isso deságua, irmãos? Sabe onde é que essa história termina? Na nossa relação com Deus. Você vem para a igreja, dá R$1 de oferta, presta atenção. Eu não sei nem porque eu falei de dinheiro, podia ter falado de qualquer outra coisa, mas se veio, vai ser isso aí mesmo. Deus vai falar com alguém, nem que seja pela internet, viu, irmãos? É para alguém que está... Segura aí, internet, é você. Não é ninguém que está aqui, em nome de Jesus. Hoje tem pouca gente aqui. Preste atenção, irmãos. A gente às vezes vem para a igreja, dá R$1 de oferta. A gente quer que Deus multiplique aquilo por 1000. Não, meu irmão, Deus tem que me honrar. Eu dei R$1 de oferta. Vai fazer o quê? Não, meu irmão, vai ter um negócio. Rapaz, eu fui um dia para o evangelismo, Deus agora tem que me promover no meu trabalho, porque eu fui um dia para o evangelismo. Nós superestimamos tudo que a gente faz para Deus. A gente acha que qualquer besteira que a gente faz para Deus já foi grande coisa. E criamos expectativas de que agora Deus está nos devendo um monte de coisa. Criamos expectativa, irmãos, que Deus está sentado lá no trono, só esperando o neném abrir a boca para dar uma mamadeira cheia de mingau quente. Preste atenção, irmãos. Vamos ser crentes maduros. Crentes maduros. Eu vi o pastor Silas Malafaia falando, e rapaz, eu vejo a autoridade de Deus na vida daquele homem. Que Deus conserve ele, que a igreja possa aprender a orar por esses líderes, homens de Deus. Não estou aqui para discutir doutrina, irmão, para discutir blá blá blá, besteira. Se você for procurar defeito na vida de qualquer homem, você vai achar. Se você não achar defeito, esse homem é Jesus. Porque todos vão ter defeito. Todos em algum ponto da sua vida, do seu... Você vai achar alguma coisa que você não se agrada.
Você escolheu uma pessoa para morar com você, para ser sua esposa, seu esposo, e vez ou outra você briga porque a toalha ficou no negócio, briga porque a tampa do armário ficou aberta, briga porque a tampa da privada não ficou fechada. Irmãos, e você que escolheu. Adão foi reclamar com Deus por causa de Eva, imagine o resto. Agora vou para o pecado porque o Senhor me deu essa mulher. Foi ou não foi? Foi. Mas eu vou dizer a você, para um homem, um ser humano, chegar na posição que aquele homem de Deus chegou. O cara tem dinheiro mesmo, ele é dono da maior, talvez a maior gráfica hoje de material gospel que tem no Brasil. Ele não está produzindo pornografia não, ele não está vendendo cigarro para os outros morrer não, ele está fazendo material evangélico educativo, para nós ensinarmos as nossas crianças a palavra de Deus, para nós nos reunirmos aqui domingo de manhã e termos uma lição embasada, fundamentada, produzido material, irmãos, para a edificação do reino de Deus. Ele tinha que fazer isso de graça? Não, ele tem que ser remunerado por isso. Quem tem que pagar? Quem está sendo abençoado por isso. O cara tem dinheiro, irmãos, Deus abençoou ele. Ele é pastor de uma das maiores igrejas do Brasil. A pergunta que eu faço para você, para que esse homem tem necessidade de arrumar briga com os outros? Ele não poderia muito bem se tocar na casa dele, e agora passar, estou de quarentena, e se mandar aí, ó, para fora do país não, porque lá tá barril, tá pior do que aqui, né? Mas pelo menos podia pôr uma fazenda no interior aí, se tocar por lá, e aí de manhã, um cafezinho daquele, munguzá, não sei o quê, um requeijãozinho, meio-dia uma picanha, de noite uma sopinha. Irmãos, ele tem dinheiro para isso ou não tem? Ele pode viver confortavelmente ou não tem? É pecado isso? Mas ele, ao invés de fazer isso, sabe o que é que ele está fazendo? A igreja dele está aberta todos os dias, orando por quem entra lá. E eu vi essa semana, ele dá um depoimento, uma coisa fantástica, falando de um líder por aí, que questionou as igrejas pentecostais. Por que é que vocês agora não estão orando por todo mundo para ser curado? Irmão, presta atenção. Aonde foi na Bíblia que você viu dizer que depois que Jesus veio ao mundo e foi embora, acabou a doença? Você vai ver às vezes Jesus ainda dizer, olha, no tempo de Elias, tinha muitas viúvas dentro da terra santa, mas foi uma estrangeira que Deus mandou Elias para poder prover o pão. Tinha muitos leprosos aqui dentro, tinha doente, mas o poder de Deus se manifestou para curar um assírio, um estrangeiro, que nem a Deus adorava. A Bíblia diz que em determinados lugares Jesus entrou e não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Não é o homem quem decide quem vai ser curado ou quem não vai ser curado. A nós cabe orar, cabe colocar as mãos, mas quem cura, o problema é que a igreja cria expectativa. Nós criamos expectativas. Meu irmão, agora o poder de Deus vai se manifestar para fazer o que eu quero. Irmãos, esse é o problema. Aqui Deus está falando no Salmo 91, porque vós tendes as expectativas em Deus, mas será que nós nos perguntamos quais são as expectativas que Deus tem a respeito de nós? Estamos preocupados em querer saber o que é que eu posso fazer para Deus me dar alguma coisa. A expectativa continua na gente, no que eu vou receber, se eu fizer isso. É por isso que tem muita gente nesse tempo sendo enganada, porque você cria a expectativa de que dá para negociar com Deus. Então, se eu botar no brinquedo uma moeda de R$1, sai um coelhinho, mas se eu botar uma nota de 5, já sai um coelhinho maior. Então a gente vai fazendo barganha com Deus? Não, irmãos. A Bíblia diz que Jesus está lá na beira do gasofilaço vendo, e chega os caras cheios de dinheiro, e joga lá meio mundo de dinheiro. Chega uma viúva e coloca 3 moedas. A oferta daquela viúva para as pessoas seria desprezível. Mas a Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos e diz, olha, no reino de Deus, as expectativas são diferentes.
Porque você viu eles dando essa soma de dinheiro tão grande? Eles estão cheios de expectativa de que a oferta deles vai produzir na mesma proporção do que eles deram. Ah, meu irmão, eu dei R$1.000 de oferta. Foi? Amém, que Deus lhe ajude, que você possa dar mais. Mas a outra deu quanto? 10 centavos. Foi mesmo? Foi. Só que para Deus ela deu 10 centavos e era tudo o que ela tinha. Já pensou se Deus fosse dar na mesma proporção e resolvesse dar tudo que Ele tem? Porque o resto, a Bíblia diz, estava dando do que sobrava. A conta de Deus é diferente da nossa, irmãos. Estamos preocupados nas promessas que o Salmo tem para nós. Mas ele começa: aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, este pode dizer ao Senhor. Será que quem lê o Salmo 91, quando vê a sombra do gato passando na parede, que pensa que é o diabo no quarto dele, entendeu que para você começar a crer nas promessas que vão vir aqui depois, você primeiro tem que descobrir aonde é o esconderijo do Altíssimo? Será que entendeu que para invocar o que está aqui, você tem que estar habitando neste lugar? Irmãos, quem aqui nunca brincou de esconde-esconde? O problema de brincar de esconde-esconde é que às vezes você se esconde tão bem que ninguém lhe acha. Uma vez eu fui brincar de esconde-esconde na casa de minha mãe, eu estava na minha casa, eu me escondi num lugar tão bem escondido que terminou a brincadeira, todo mundo foi embora e eu fiquei lá escondido. Quando eu resolvi sair do esconderijo, o pessoal já tinha ido embora e ninguém me achou. Porque tinha um armário no negócio de minha mãe lá, que era aqueles armários de banheiro, mas era disfarçado, porque era um negócio para jogar roupa suja. Aí ficava um buraco atrás. Aí eu entrei pela porta do lado e me escondi debaixo do buraco. Quem ia me achar ali? Aí os meninos estavam brincando comigo, meus primos. Chegou a hora de meus tios irem embora. Eu lá escondido, de um calor miserável, no escuro, abafado. Todo mundo foi embora e eu lá dentro escondido. Quando eu resolvi sair do esconderijo que procurei. Então a pergunta é: esconderijo é um lugar que todo mundo encontra? Esconderijo é um lugar fácil de se encontrar? Pois a Bíblia diz que Deus tem um esconderijo. Deus tem um lugar que nem todo mundo encontra. Deus tem um lugar reservado. Deus tem um lugar protegido. Porque você vai ver agora, no verso 9: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Abrigo é um lugar protegido. Existem um lugar aqui que a Bíblia diz e descreve de duas formas. Um lugar escondido de Deus. Um esconderijo, aquele lugar que quando você está nele, Deus fez um esconderijo para mim e para você. Que quando nós acessamos ele, irmãos, aí agora nós começamos a dizer: ali no esconderijo do Altíssimo, o laço do caçador não nos encontra, o veneno mortal não nos encontra, porque ali nós estaremos protegidos pelo seu escudo. O pavor da noite não nos encontra, a flecha que voa de dia não nos encontra, a peste que se move sorrateiramente nas trevas não nos encontra, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não é porque eu li o Salmo 91 que isso vai se cumprir na minha vida. É porque eu encontrei o esconderijo do Altíssimo. É porque eu decidi me esconder no esconderijo do Altíssimo. Está aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa é a condição para que tudo isso se cumpra. Aí vem agora o verso 9: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Expectativa mais uma vez. Quando o mal vem sobre mim, qual é a minha expectativa? Aqui, irmãos, tem algo que a gente precisa entender. Eu preciso fazer do Altíssimo meu abrigo.
e do Senhor o meu refúgio. Eu preciso estar abrigado antes que o mal venha. Eu preciso fazer do Senhor o meu refúgio antes que Ele me alcance. Porque muitas vezes nós saímos do refúgio, nós saímos do abrigo e queremos que a proteção continue sobre as nossas vidas. Porque aqui Ele vai dizer: nenhum mal lhe atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que protejam todos os seus caminhos. Com as mãos Ele segurará, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará leão e cobra, pisará o leão forte e a serpente. Você fará tudo isso, mas observe que começou com um se. O se é uma condicionante. Se você fizer, vai ser exatamente isso. Não é se você recitar o Salmo 91, se você ficar lendo o Salmo 91, se você abrir a Bíblia na sua estante e largar ela lá com o Salmo 91 para Satanás chegar e ler e dizer: ih, rapaz, aqui tem Salmo 91, deixa eu cair fora dessa casa. Irmão, recitar o Salmo 91 sem entendimento, deixa eu abrir o seu entendimento nessa noite. Me perdoe a sinceridade, não serve para nada. Ler o Salmo 91 sem entender as condicionantes que estão aqui, não serve para nada. Onde é esse esconderijo do Altíssimo? Será que eu já encontrei? Será que eu me sinto seguro nesse esconderijo? Será que eu tenho essa convicção de que quando eu estou nesse esconderijo, agora o mal não me encontra? Ele pode procurar a casa toda, mas o esconderijo do Altíssimo é o lugar onde o mal não me encontra. É o lugar onde a peste não me acha. Porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Eu vou fazer do Senhor agora o meu refúgio, o meu abrigo. O que é que me protege nesse mundo? Isso parece com a história dos 3 porquinhos. Meu pai gostava de contar essa história, porque ele falava que era exatamente como a Bíblia diz. Um fez a casa de palha, o outro fez a casa de madeira e o outro fez a casa de tijolos. Aí vem o mal agora, vem o lobo. Quando o lobo sopra na casa de palha, a casa cai. Quando o lobo sopra a casa de madeira, a casa cai. Mas quando a casa está edificada sobre a rocha, ele vai soprar e ela vai permanecer de pé. Porque a casa tem fundamento, porque a casa tem solidez. Qual é o fundamento da nossa fé? No que é que nós cremos? Quem foi que nós fizemos do nosso refúgio? Foi o Salmo 91? Se você fizer do Senhor o seu refúgio. Tem muita gente que é crente, irmãos. Crente. Que num momento desse está perturbado. Crente. Por quê? Porque ele estava na igreja. Estava servindo ao Senhor. Mas ele não fazia do Senhor o seu abrigo e o seu refúgio. Ele confiava em Deus, confiava. Mas a fé dele estava no dinheiro. A fé dele estava no bom emprego que ele tem. A fé dele estava no bom relacionamento que ele tem. E aí chega agora um vírus que não respeita dinheiro, que não respeita fama, que não respeita idade, que não respeita nada. Agora o vírus botou todo mundo na mesma balança. Porque ele não bate na porta e pergunta: me dá aí seu crachá para eu ver quem você é. Um vírus que não respeita a posição social. Você pode morar agora na casa mais cara que você quiser. Você pode morar no condomínio mais bem armado até os dentes. Pode ter lá segurança de metralhadora, de 12, do que você quiser. O vírus não respeita nada. Bota agora o homem na posição que ele deve estar. Porque é pó e ao pó... e agora tem gente entrando em pânico. Agora tem gente endoidando.
Porque agora ele olha para um lado, olha para o outro e procura alguma coisa para se agarrar. E não acha nada. No que é que eu vou confiar agora? Se plano de saúde não resolve problema de coronavírus. Se salário melhor não resolve problema de coronavírus. Se fama não resolve problema de coronavírus. Se perfil no Facebook e no Instagram cheio de like não me livra de coronavírus. Aí alguém diz, a única forma de você se proteger é você se isolar. Aí o cara cava um buraco, se enterra dentro e fica de lá só mandando mensagem para o mundo de fora. Joga comida no buraco para eu comer. Irmãos, em momento nenhum aqui nessa igreja nós incentivamos ninguém a desrespeitar nenhuma das recomendações do Ministério de Saúde. Nenhuma. Ao contrário, estamos dizendo que Jesus não tirou a credibilidade em momento nenhum dos médicos. Em momento nenhum. Mas eu tenho que entender que quando o médico falhar, eu ainda tenho Deus como meu refúgio. Eu tenho que entender que quando a medicina humana disser que não tem jeito, eu ainda confio no poder de Deus. Porque a despeito, e agora presta atenção, irmãos, como dizia o pastor Marco Feliciano em um tempo antigo, porque agora nós vamos decolar. Porque a despeito de tudo que você leu aqui, ainda que eu encontre o esconderijo do Altíssimo, e viva todas essas promessas que tem para aquele que habita, não é aquele que passeia. Tem gente que gosta de passear no esconderijo do Altíssimo. Mas é para o que habita. Para aquele que fez o Senhor como seu amuleto de sorte? Não. Aquele que fez do Senhor o seu abrigo, o seu refúgio. Eu tenho todas essas promessas. Mas a despeito de todas essas promessas, que termina agora o interlocutor do Salmo dizendo, olha, se você habitar no esconderijo do Altíssimo, é isso que lhe sucede. Se você fizer dessa forma, é assim que Deus vai fazer. Entra Deus em cena agora para falar do que é mais importante aqui nessa noite. Porque Ele me ama. Olha a expectativa, irmãos. Veja como vai se encaixar perfeitamente. Eu lhe perguntei se você pensasse em alguém que poderia lhe emprestar 1.000, alguém que poderia lhe emprestar 5.000, alguém que poderia lhe emprestar 10. Lhe perguntei na casa que você poderia dormir, e a primeira que você pode ter pensado foi a do seu pai e da sua mãe. Sabe por quê? Porque você sabe que Ele lhe ama. E porque seu pai e sua mãe lhe amam, eles não iam lhe colocar para fora de sua casa. A expectativa. Olha agora a expectativa que Deus colocou em você. Veja toda a expectativa que você pode ter criado a respeito da proteção que tem no esconderijo do Altíssimo. Toda expectativa que você criou de estar agora protegido porque você colocou o Senhor como seu abrigo. Deus não disse porque Ele dá a melhor oferta, porque Ele fala mais bonito do que os outros, porque Ele aparece melhor na igreja, porque Ele faz mais zoada do que os outros, porque Ele é mais pentecostal do que os outros. Não, irmãos. É por um fator só. É porque Ele me ama. Entenda a expectativa de Deus. Deus não está procurando aqui, irmãos, quem sabe mais Bíblia do que os outros. Querer saber a Bíblia ou querer mergulhar nela já é intrínseco a quem ama a Deus. É só conversar com o jovem, irmãos. Quando ele vê uma menina que acha ela bonitinha, ele vai para lá para o Instagram, para o Facebook, futucar a vida da menina toda. E mulher também vai lá futucar a vida do cara e procura, vem cá, velho. E aí, Yuri, você conhece fulana? É assim ou não é? É. Oi, Yuri, vem cá, você conhece aquela menina lá de sua igreja, aquela Daniele? Rapaz, eu soube que ela quer ser missionária, soube que quer viajar aí para outros países. Como é esse negócio aí? Irmãos, a gente vai procurar informação a respeito de quem a gente ama, a gente quer saber. Quando eu vou mergulhar na Bíblia é porque eu quero conhecer mais ao Deus que eu amo. Não é ao contrário. Às vezes a gente acha que Deus vai ficar feliz com a gente porque a gente está lendo muito a Bíblia,
porque eu sei mais a Bíblia do que os outros. Só que às vezes a gente está depositando a expectativa no lugar errado. Eu não estou querendo compreender a expectativa de Deus ao meu respeito. Porque a Bíblia diz, porque Ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. E presta atenção, irmãos, em nome de Jesus, para o que habita no esconderijo do Altíssimo, para aquele que fez do Senhor o seu abrigo, diante de todas essas promessas que você está vendo aqui, Ele vai dizer aqui agora, que não obstante você ser filho dEle, e não obstante você amar a Ele, vai ter momentos na sua vida que você vai passar por adversidade. Vai ter momentos na sua vida que você vai passar por situações difíceis. Só que agora eu tenho uma expectativa no meu coração, porque eu amo a Deus. Na adversidade, Ele vai estar comigo. Ele vai me livrar e Ele vai me cobrir. Porque Ele clamará a mim. Deus dizendo agora a seu respeito. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Mas é porque Ele me ama. Aonde está o nosso coração? Será que a gente ama a Deus acima de todas as coisas de verdade? Será que a prioridade da nossa vida está em Deus? Será que Deus, com essa expectativa a nosso respeito, na hora que Ele perguntar, eu preciso de R$1.000 seu, será que a gente vai estar com essa disposição para dar a Deus? Não, eu não quero dinheiro, aqui a questão não é dinheiro, eu só quero morar na sua vida, eu só quero ter o primeiro lugar na sua vida, esqueça dinheiro. Você está disposto a dormir no chão para me dar a sua cama? Você está disposto a me dar o melhor lugar na sua vida para eu morar? Deus, vamos fazer o seguinte. Eu até tenho um quarto vazio aqui na minha casa. Eu estava guardando uns bagulhos que não estava me servindo. O quarto está precisando de uma reforma. Tem um mofozinho no canto da parede. Eu vou pegar esses bagulhos, jogar para o canto um pouquinho. Pega um colchão velho que estava ali com um bolozinho. A gente dá uma sacudida, bota no sol. E aí dá para o senhor dormir aqui, Deus. O senhor passa aí uma semana, até quando o senhor puder ficar. E vai ficando por aí nesse quarto. Porque o senhor sabe, o meu quarto, eu botei um ar-condicionado, comprei uma cama box daquela, coloquei uma televisão que dê para eu assistir sem nem me movimentar muito, a televisão já fica inclinada para mim. O meu quarto já está confortável para me acomodar. E para eu agora mexer na minha estrutura, para dar lugar ao Senhor na minha casa, é complicado. Eu aceito o senhor pode entrar, mas tem que ser do meu jeito. Irmãos, preste atenção. A Bíblia está cheia de exemplos em que, de forma figurativa, porque nós somos seres humanos e só sabemos lidar como seres humanos. Eu não tenho como tratar ninguém. A gente até usa a expressão, tratar alguém como cachorro, né? Mas eu posso tratar alguém como cachorro se referindo a um ser humano tratando um animal, mas não na perspectiva de que eu posso agir como um cachorro, porque eu não sei como é ser cachorro, eu só sei como é ser gente. Eu tenho que me relacionar com Deus como ser humano. Foi Deus quem teve que compreender agora a perfeição da sua grandeza dentro de um ser humano para poder eu me relacionar com Ele. Não foi eu que virei Deus para conversar com Deus, foi Deus que virou homem para conversar comigo. Então, a Bíblia está cheia de exemplos em que a compreensão a respeito de Deus é passada pela visão humana. A mão de Deus não está encolhida. Irmãos, isso são exemplos que a Bíblia dá, trazendo a linguagem humana para a gente compreender Deus. Aí a gente vê agora a expectativa de Deus ao meu respeito. Deus espera que eu ame Ele. Eu tenho que confiar na palavra dEle. Eu tenho que viver na habitação dEle. Mas, será que qual é a expectativa agora, diante dos fatos? Porque, como eu lhe disse,
Se você agora vai na casa da pessoa que você pensou, e chega lá, com sua esposa, com seu filho, com a sua mochila, e pergunta àquela pessoa: olha, a minha casa caiu, e eu não tenho onde dormir. E a pessoa disser a você: não, fique tranquilo, a gente vai resolver isso aqui agora. A varanda aqui, meu irmão, a gente vai passar uma vassoura aqui, e você vai dormir aqui na varanda. Vai resolver o seu problema, não vai? Vai, você vai ter onde dormir. Mas a pergunta é: você vai se sentir amado? Eu estou falando de expectativa. Você vai se sentir amado? Agora, se a pessoa disser: olha, meu irmão, eu estou morando aqui nessa casa, eu estou vendo a sua situação, eu vou sair da minha cama e você pode dormir lá, o tempo que você quiser. Eu vou dormir no chão, para você dormir na minha cama. A pergunta é agora: como você vai se sentir nessa situação? Como você se sentiria? Você se sentiria rejeitado? Se sentiria desprezado? Ou se sentiria extremamente amado e acolhido? Quando alguém deixa o seu melhor para dar a você, você se sente assim. A Bíblia diz que na oração, preste atenção aqui agora, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Quem não gostaria, irmãos, de ter as orações respondidas? Mas preste atenção, não é em qualquer momento da sua vida, porque tem horas que a gente ora a Deus, mas são orações que, se Deus responder, também tanto faz. Por que tanto faz? Porque eu estou trabalhando, eu estou empregado, estou pedindo a Deus: Deus, arruma um emprego melhor para mim. Mas se Deus não arrumar, tanto faz. Tem horas que eu estou pedindo a Deus: Deus, salva meu marido. Mas se não salvar, eu não vou morrer porque não salvou meu marido. Só que tem momentos, irmãos, que a nossa oração diante de Deus são orações decisivas. Tem momentos que nós estamos em estreitos na nossa vida. Tem momentos que nós entramos em determinadas situações que ali ou Deus age, ou então eu vou viver o fracasso. Ou Deus age, ou eu vou ver a derrota. Eu me lembrava hoje, conversando com meu pai pela tarde, de quando nós fizemos um acampamento e assumimos um compromisso de mais de 30 mil reais. E faltando uma semana para o acampamento, nós precisávamos de no mínimo 120 pessoas para cobrir as despesas. Tínhamos 17 pessoas inscritas, faltando uma semana para o acampamento. Preste atenção, agora não tanto faz não, irmãos. Agora nós não estamos orando e pedindo a Deus: Deus, nos dê uma direção, qual acampamento nós vamos escolher. Se Deus falar, a gente escolhe. Se Deus não falar, a gente escolhe do mesmo jeito. Tanto faz. Mas quando você sabe que você assumiu uma responsabilidade e que você não tem de onde tirar esse dinheiro, você agora compreende que você chegou na situação do dia da angústia, no dia da aflição. Quando você está com dor de cabeça, irmãos, que você ora, se Deus responder, que bênção, fiquei sem dor de cabeça. Mas se Ele não responder, você toma um Dorflex. É verdade ou é mentira? É verdade. A gente fica com dor de cabeça e ora: oh, Deus, repreende isso. Ô, irmão Colosso, ora aqui, irmão, que eu estou com dor de cabeça. Mas se orar e não passar, eu saio ali e tomo dipirona, eu tomo sei lá quantos tipos de remédio tem. É um que tem 2 comprimidos, é um que só tem um, é um que é paracetamol, é outro que é não sei o quê. Eu posso tomar o remédio que eu quiser e a dor de cabeça passa. Mas tem enfermidade, irmãos, que vem. Aí agora não adianta o Dorflex, não adianta a dipirona, não adianta paracetamol, Neosaldina. Tem situações na sua vida que ou Deus responde, ou você vai viver o fracasso. Ou Deus lhe responde, ou você vai viver a derrota. Daniel orava 3 vezes por dia. Sabe Deus lá pelo que ele orava? Chegou um dia que jogaram ele na cova do leão, irmãos. Ali ou Deus é na vida dele, ou ele tinha virado isca de leão. Tem momentos na nossa vida, irmãos,
que nós somos encurralados pela situação, somos encurralados pelo problema. Eu disse a vocês que Deus está falando no Salmo 91, porque Ele me ama, Ele vai me clamar no dia da angústia e eu vou responder. No dia da aflição, Ele vai me clamar, porque Ele criou a expectativa de que eu ando com Deus, e na hora que eu clamar, eu sei quem vai me livrar. Eu fiz dele o meu abrigo, eu fiz dele a minha segurança, eu ando escondido no esconderijo do Altíssimo, e na hora, meu irmão, que a coisa fica feia, eu sei em quem eu tenho crido. Você vai mesmo, Davi, lutar contra esse gigante? Você já viu o tamanho dele? Meu irmão, presta atenção. Não é da agora que eu venho tendo experiência com Deus, não. Você acha que foi agora que eu resolvi fazer de Deus meu abrigo? Presta atenção. Eu estava um dia tomando conta de ovelha, me apareceu um negócio de um urso lá, irmão. Eu estava adorando a Deus no meio do pasto, sentindo a presença de Deus. Quando aquele bicho velho veio de lá, sentei lá a madeira nele, ele caiu fora. Depois veio um leão de lá, tripulado, meu irmão. Quando ele bafou, eu peguei ele pela barba, sacudi ele lá. Meu irmão, se Deus já se manifestou na minha vida desse jeito, se foi com o urso, se foi com o leão, irmão, eu não tinha chance contra o urso. Eu também não tinha chance contra o leão. O Deus que me livra de leão, me livra de urso. Ou leão, ou urso, ou o que seja, esse gigante. Qual é a diferença desse gigante para um leão e o urso? O problema, irmãos, é quem está comigo. Se eu posso vencer leão, eu também posso vencer urso. E se eu posso vencer urso e posso vencer leão, meu irmão, pode vir gigante, pode vir 10 gigantes, pode vir muralha, pode vir o que quiser, porque eu sei quem se manifestou em meu favor. Se no dia que eu estava com dor de cabeça, meu irmão, eu orei, Deus me curou. Se no dia que eu estava com o pé engrengado lá e orei, Deus fez a dor passar. Se no dia que eu estava com a dor de barriga tribulada, eu orei e passou. Irmãos, pode vir coronavírus, pode vir doença de chikungunya, pode vir o que for. Irmãos, o poder que cura dor de cabeça é o mesmo que cura qualquer enfermidade. O problema não está no tamanho do adversário. O problema está em você crer que se Deus se manifestou em algo pequeno, é o mesmo Deus que se manifesta em algo grande. Se você habitar no esconderijo do Altíssimo e fizer do Senhor o seu abrigo, qual é a expectativa de Deus a respeito de tudo isso que isso significa? Porque eu falei da sua expectativa. O que é a expectativa de Deus? De eu habitar no esconderijo do Altíssimo. Qual é a expectativa de Deus? De eu fazer Deus o meu abrigo. Deus resume tudo. Se você me amar, você já está no meu esconderijo. Porque se você me amar, você já fez de mim a sua segurança e o seu abrigo. Se você me amar, agora pode criar expectativa no seu coração, que na hora que você clamar, eu vou responder. Para finalizar, Daniel, agora você vai para a cova dos leões. Aí a Bíblia diz, e Daniel agora entrou em um processo de oração intensa. Chamou todos os seus amigos e disse, vamos fazer um jejum agora de 24 horas, porque o bicho pegou para o meu lado. O rei vai me jogar na cova dos leões e eu não tenho mais jeito. Tem um decreto dizendo que eu não posso orar. E agora, meu irmão, vamos levantar uma campanha pentecostal aqui na Babilônia, que vai mover o céu e a terra. Vamos dar 2 sapateadas de fogo no palácio do rei, dar 7 voltas ao redor da cova dos leões, e os dentes dos leões vão cair. Você encontrou isso aonde na Bíblia? Sangue de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que quando saiu o decreto do rei, dizendo que quem buscasse a qualquer Deus que não fosse o rei, morreria. A Bíblia diz, e Daniel continuou fazendo aquilo que já fazia costumeiramente, porque ele já estava no abrigo do Altíssimo, ele já estava no esconderijo do Altíssimo, ele já estava fazendo do Senhor todos os dias o seu abrigo, ele já vivia em uma rotina de oração todos os dias, e na hora que a dificuldade chegou,
Na hora que o dia mal bateu na sua porta, ele não fez nada diferente do que costumeiramente ele já fazia. E ele não precisou orar muito para que o Deus do céu se manifestasse e livrou Daniel, envergonhou seus inimigos e aumentou a honra que ele tinha na Babilônia, para mostrar que ele era Deus. Tem muita gente, irmãos, criando expectativa a respeito de Deus. Mas eu queria que você pensasse quais são as expectativas que Deus tem ao seu respeito. O que é que Deus espera de você? E se você de fato está atendendo às expectativas que Deus tem ao seu respeito. Porque eu poderia lhe dizer qualquer coisa, os 10 passos para sim tocar no esconderijo do Altíssimo. Fique de pé, nós estamos encerrando. Poderia lhe dizer as 5 chaves para fazer do Senhor o seu abrigo. Promover um estudo bíblico aqui para entendermos a profundidade escatológica do que significa fazer do Senhor o seu refúgio. Mas eu acho que não tem nada melhor do que ouvirmos o próprio Deus falar. Aquele que me ama. Essas promessas são para aqueles que me amam. Quando Ele abrir a boca, eu vou responder. Eu vou me manifestar. Porque tão somente Ele me amou e creu no meu nome. Tempos difíceis vão chegar. Estamos vivendo um deles. Estamos vivendo dessa forma coletivamente. Às vezes acontece isoladamente, com um, com o outro. Mas tem gente que já está morrendo antes do coronavírus chegar. Tem gente que já está em desespero, em pânico, que já perdeu a paz, já perdeu a esperança e está esperando, acordou de noite, quando ele tossiu, já disse, pronto, agora eu vou morrer. Tem gente que está assim, irmãos. Mas tem outros que estão acordando e dá 3 tossidas e diz, você está repreendido, demônio, em nome de Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que se for para pegar doença, e se for para morrer, vai acontecer. O que é que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Não, vai acontecer. Eu vou tomar os cuidados que o médico disse. Usa o negócio da máscara e você passa álcool gel na mão e bota termômetro na cabeça e vê temperatura e faz tudo aí que o médico disse que é para fazer. Mas, irmão, e se vier? Eu vou clamar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Feche seus olhos.